Boa noite para os irmãos. Estamos aqui nesta live hoje. Amém? 2 dias. Vamos começar nosso estudo, nosso seminário sobre o jejum. Amém? Vamos dar um panorama bíblico sobre a questão do jejum. Missionário, o que é um panorama? Um panorama é uma visão ampla. Ou seja, a gente vai ver na Escritura o que a Escritura fala do jejum. A gente não vai se aprofundar no jejum, tá? A gente vai dar uma lida superficial, mas já é muita coisa, ok? Desde já, quer dizer, para os irmãos, que serão apenas 2 dias, hoje e amanhã. Não vai dar para a gente ver todos os princípios do jejum, mas a gente vai ver alguma coisa. Outra coisa que eu quero deixar aqui bem claro. Amém, irmão? Às vezes a gente sabe muito sobre o jejum na prática, mas não significa que a gente sabe na palavra. Então vamos entender o que é que a palavra diz sobre o jejum. Mas desde já a gente vai levantar algumas dúvidas aqui, alguns questionamentos, ok? Primeira coisa, os irmãos pegam o lápis, a caneta, o papel, o marca-texto, sei lá o que você usa para estudar. Eu já estou aqui com as minhas canetas, meu marca-texto. Amém ou não amém? Eu já estou aqui preparado para o estudo. Hoje eu vou usar essa Bíblia aqui, porque tá velhinha já, bichinha. Essa Bíblia aqui que é a Bíblia judaica, tá, irmão? Porque se você quer estudar algo do Antigo Testamento, você tem que ir para o judaico, ok? Então eu estou hoje com essa Bíblia aqui, Bíblia judaica, ok? Então eu vou usar ela no Antigo Testamento. Pode mudar a tradução, mas vai dar certo. Amém ou não amém? Papel e caneta na mão e vamos começar aqui a ver o que o Espírito Santo tem. Primeira coisa, você sabia que o jejum ele pode reverter e retardar sentenças no mundo espiritual? Você sabe a diferença entre o jejum total, jejum parcial e jejum normal? No jejum eu posso beber água? Não posso beber água? O que é que a Bíblia fala? No Antigo Testamento, qual era o propósito do jejum? No Novo Testamento, o que é que a Bíblia fala sobre o jejum? Por que é que no Antigo Testamento há uma ênfase maior e no Novo a ênfase é menor? O que é que a Bíblia fala? Será que a tradição da igreja apoia esse jejum? Esse jejum é bíblico? Então, isso aí são algumas respostas que a gente vai responder aqui nesse seminário, amém? Vamos começar com uma oração. Justo e eterno Deus, Pai querido, Pai amado, nesta hora que estou em Tua presença para Te louvar, Te engrandecer, bendizer o Teu santo nome. Senhor, nós queremos dar início agora a esse estudo da palavra. Abre, Pai, nossa mente, nosso entendimento, que todo conhecimento que vai ser construído aqui, ele possa, Deus, ser construído no Espírito. Nada na nossa alma, mas tudo no Espírito. Senhor amado, eu quero aqui orar agora por aquilo que o apóstolo Paulo ele orou. Que o Espírito de sabedoria e de revelação venha sobre nós e que nós possamos entender a Tua palavra. A Tua palavra diz que ela são espíritos, Senhor. A Tua palavra é viva. Então nós queremos entender em qual espírito o Senhor quer falar aqui nessa noite. E é isso que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém? Nós podemos começar? Pega aí a Bíblia, a caneta, o lápis, sei lá. Vamos começar. Qualquer dúvida, não pode mandar dúvida. Tem um negocinho aí de dúvida, ó, uma bolinha de dúvida, pode mandar. Amém ou não amém? Vamos começar lendo um texto que está em Mateus capítulo 6. Esse é o texto base hoje aqui para o nosso estudo. Então, a gente vai fazer um panorâmica hoje do Antigo Testamento. Um panorama do Antigo Testamento. E amanhã a gente entra no Novo Testamento. Amém ou não amém? Então, hoje a gente só vai ficar focado no Antigo Testamento. O que é que o Antigo Testamento fala sobre o jejum? Amém ou não amém? Mateus capítulo 6. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 5.
Amém? Do 5 ao 8. Vamos ler. Do 5 ao 8. Amém ou não amém? Abra aí a sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. E quando orares, não sejais como os hipócritas, porque se comprazem orar em pé, na sinagoga e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Versículo 6. Mas tu, quando orares, entra em teu aposento, e fechada a tua porta, ora a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará em público. Versículo de número 7. E quando orares, não useis de vã repetições como os gentios, pois os mesmos pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos façais, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que necessitais, antes mesmo de lhe vos pedir. Versículo 16. Versículo 16, bora lá? Diz assim, ó, versículo 16. E quando jejuardes, não sede como os hipócritas, que se mostram contristados, desfigurando seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Versículo 17. Mas tu, quando jejuares, marca essa palavra aí, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, e se é o teu pai que está em oculto, e teu pai que vê que está em oculto te recompensará publicamente. Então, irmão, primeiro marca essa palavra aí, quando jejuares. Amém? Vamos marcar essa palavra aí, quando? Por que, missionário, precisa marcar essa palavra? Porque jejum, primeira coisa, não é uma opção. Jesus falou assim, quando você quiser jejuar, ele falou, quando jejuar, ou seja, não é uma opção, é algo prático da vida cristã. Todo cristão tem que jejuar. Não é opcional. Faz parte da vida prática, faz parte da palavra, faz parte do cristianismo. Amém ou não amém? A palavra grega, vai anotando, não perde nada. No grego que foi escrito no Novo Testamento, grego koiné, para ser mais exato, o grego popular, a palavra jejum, ela tem várias palavras, ok? Não existe apenas uma palavra em grego para jejum. Existem várias palavras em grego. Por quê? Porque o jejum, ele vai mudando de acordo com a sua característica. Há vários tipos de jejum. Portanto, há várias palavras designadas para jejum. A palavra que a gente quer usar hoje aqui no grego é a palavra nesteia. Anota essa aí. Jejum do grego nesteia. Nesteia. Quando você pegar um dicionário grego e for pesquisar sobre jejum, vai aparecer esta palavra nesteia. E é bom você anotar. O que significa essa palavra? Ela significa abstinência, um jejum. Irmão Ronald, por que as palavras no grego mudam sobre o jejum? Porque há vários tipos de jejum. Por exemplo, há o jejum, a abstinência apenas de alimento. A abstinência de total, ou seja, alimento líquido. Então é outra palavra usada. A outra palavra para jejum, que é o jejum voluntário, é o jejum religioso, que é essa palavra nesteia. Também há o jejum involuntário, ou seja, é o jejum provocado pela necessidade que você está passando. Como o apóstolo Paulo várias vezes disse que passou necessidade, ou seja, ele teve que jejuar obrigado. Então, há vários termos gregos para a palavra jejum.
E a palavra usada aqui é a palavra nesteia, que vem do grego, que significa jejum, abstinência de alimentos. Amém ou não amém? Até aí dá para pegar? Então, vamos definir aqui o conceito da palavra jejum. Vamos conceituar. Jejum, nada mais nada menos do que uma abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido e por um propósito específico. Vou repetir para quem quer anotar. Jejum é uma abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido e com um propósito específico. Amém ou não amém? Jejum é abstinência de alimentos por um período definido e um propósito específico. E esse jejum pode ser total ou pode ser um jejum parcial. Amém ou não amém? Então, primeira coisa, irmão, a igreja cristã, ok? Ela sempre adotou a prática do jejum. Os judeus também sempre adotaram a prática do jejum. Ok? Primeira coisa, não há uma regra específica na Bíblia sobre jejuar. Agora, há diferentes tipos de jejum e você vai escolher o que mais lhe agrada. Primeira coisa que eu quero deixar claro, antes da gente começar a emergir na palavra. O jejum hoje, como é uma palavra que sempre muda, ela também vai mudando seu conceito ao longo do tempo, ao longo da história. O jejum hoje, irmão, não é só de alimento. O jejum hoje pode ser de várias coisas. Tudo aquilo que pode tirar o seu propósito do céu, você pode fazer um jejum daquilo. Ou seja, o que significa jejum? Abstinência. Então, é abrir mão de algo por um tempo específico, por um propósito específico. Então, jejum, ele vai além dos alimentos. Amém? Mas como a gente está aqui hoje, querendo entender o jejum bíblico, então a gente fica no alimento. Amém ou não amém? Bora começar. A primeira menção de um jejum declarado se encontra lá no Antigo Testamento. Vamos abrir nossa Bíblia, Levítico, capítulo de número 23. Levítico. Eu vou pedir para alguém começar a anotar aí o versículo, botar aí no Instagram, no comentário, eu vou fixar. Levítico, capítulo 23. Amém? É a menção do jejum bíblico. Era o dia de Yom Kippur, ou seja, era o dia do perdão, era o dia da expiação. Era um jejum que todo o judeu era obrigado a fazer. É a única vez na Bíblia que há uma lei dizendo que você tem que jejuar. Você é obrigado a jejuar. Bora lá? Levítico, capítulo de número 23. Versículo 27. Levítico 23 e 27. Vamos ler com calma, porque a gente vai pegar tudo aqui em nome de Jesus. Levítico, capítulo 23, versículo 27. Diz assim o texto, ó. Versículo 27. O 10º dia desse mês, desse 7º mês, é o dia da expiação. Na minha Bíblia já está o dia do Yom Kippur. Se você quiser marcar essa palavra expiação, ok? Coloca expiação, marca o círculozinho. Puxa uma setinha e coloca Yom Kippur. Deixa eu anotar aqui a palavrinha. Yom Kippur. Amém ou não amém?
é o dia da expiação. Ok? Era feito no 10º dia, ok? Do 7º mês. Qual é esse 7º mês? Segundo o calendário judaico, é o mês de Tisri, ok? Se a gente pegar para o nosso calendário, está entre setembro e outubro. O 10º dia desse 7º mês é o Yom Kippur, é o dia do perdão, é o dia da expiação. Realizem uma convocação sagrada. Humilhem-se e tragam ao Senhor, a Adonai, uma oferta de holocausto feita pelo fogo. Versículo 28. Não realizem nenhum tipo de trabalho nesse dia, pois é o dia da expiação, é o Yom Kippur. Para fazer expiação por vocês, pelo vosso pecado, diante do Senhor. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do povo. E eu destruirei dentre o seu povo quem realizar algum trabalho nesse dia. Amém ou amém? Então, o dia do jejum era uma convocação sagrada para o judeu, era o dia do Yom Kippur, que era o dia do perdão, ok? Os pecados seriam todos perdoados e o judeu tinha que levar um sacrifício de holocausto queimado ao fogo. E se nesse dia alguém fosse fazer algum trabalho, Deus eliminaria essa pessoa do meio do povo, porque era dia consagrado ao Senhor. Já pensou, irmão? Se o pastor marcar uma consagração na tua igreja e você não for, e você morresse? Então, era nesse nível que era o jejum na lei mosaica, na lei de Israel. Era obrigatório. Mas, missionário, não aparece a palavra jejum nesse texto. Mas essa palavra Yom Kippur também vai ser chamada pelo nome jejum. Vamos lá para Jeremias capítulo 36. Jeremias capítulo 36, versículo 6. Estamos aqui na introdução. Jeremias capítulo 36, versículo 6. Amém ou não amém? 36 e 6 diz assim: portanto, pegue você o rolo no qual escreveu, enquanto eu ditava, vá até a casa do Senhor, no dia do jejum. Marque isso aí. No dia do jejum. E leia nele todas as palavras de Adonai aos ouvidos de todo o povo. Então, o Yom Kippur é o dia do jejum. É Jeremias 33, irmã. 36. 36 e 6. Amém ou não amém? Então, irmão, tinha um dia separado para o jejum. Era convocar todo o povo e todo mundo tinha que ir para o jejum. E se alguém fizesse algum trabalho, alguma obra manual, seria eliminado da congregação. Porque era um dia separado ao Senhor. E aqui em Jeremias há outro detalhe. Quem está jejuando tem que estar lendo a Bíblia. Quem está jejuando tem que estar em comunhão com o Senhor. Não existe esse negócio de jejuar e fazer outra coisa. Quando você jejua, você tem que estar em comunhão com o Senhor. Amém ou não amém? Você tem que estar em espírito. Eu conheço uma irmã que ela ia para a consagração na igreja de 5 horas. De 5 às 7. Aí ela estava o quê? Em jejum. Aí terminava a igreja, ela ia dormir. Aí acordava lá para meio-dia, 11 horas. Aí ela dizia assim: ô Vada, eu passei a manhã todinha jejuando. Eu digo: e foi? Como foi teu jejum?
Ela disse assim, não, eu fui de 5 às 7. Quando eu cheguei às 5 às 7, eu fui dormir. Acordei meu dia. Passei a manhã todinha jejuando. Isso aí é jejum, irmão? Isso aí não é jejum. Porque quem jejua, primeiro tem que estar em comunhão com o Senhor. Você tem que estar ligado no Espírito. Ainda que esteja trabalhando, mas tem que estar ligado no Espírito. Amém, irmão? Porque jejum não é dieta, irmão. Ah, eu vou jejuar para emagrecer. Jejum não é dieta. Jejum é um propósito espiritual. Ah, se fosse assim é bom demais, Patrícia. Ah, eu vou acordar 5 horas, oro, ler um hino, depois vou dormir. Estou jejuando, dormindo. Amém ou não amém? Então, vou recapitular. No Antigo Testamento existia o dia do jejum, que era o Yom Kippur. Todo mundo tinha que jejuar. E se não jejuasse, ó, era cacete. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida desse jejum? Pode escrever, vamos prosseguir. Então, qual é o primeiro... Agora a gente vai entrar fundo. Qual é o primeiro propósito do jejum no Antigo Testamento? Para alguém ser consagrado ao Senhor, alguém tinha que jejuar. Na sua igreja é assim? As pessoas têm que jejuar para ser consagrado? Vamos abrir nossa Bíblia? Números capítulo 6. Abre a Bíblia, irmão. Abre a Bíblia. Números capítulo... Vamos ler o texto. Números capítulo 6. Diz assim, ó. E o Senhor disse a Moisés: fale ao povo de Israel. Quando um homem ou uma mulher fizer um tipo especial de voto, o voto do nazireado, o narizeu, consagrando-se a Adonai, ou seja, para ele ser consagrado, veja o requisito. Primeiro, ele deve abster-se. Marque essa palavra, irmão. Abster-se. Ou seja, jejum. Amém ou não amém? Então, para você ser nazireu, consagrado ao Senhor, você tinha que praticar esse jejum. E depois a gente vai entender o que é esse jejum. Porque ele pode comer, mas tem comida específica. Esse aqui já é um tipo de jejum, mas a gente já vai falar amanhã. Tá bom? Então, deve abster-se de vinho e de outras bebidas. Não beberá vinagre de nenhuma procedência, nem suco de uva. E não comerá uva ou passas. Enquanto permanecer nazireu, não comerá nada derivado da vinha, nem casca de uva ou suas sementes. Então, qual é o primeiro propósito do jejum no Antigo Testamento? Ser consagrado ao Senhor. Não é tudo que você pode comer quando é consagrado. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui para começar na mente dos irmãos. Qual é a diferença? E eu quero que os irmãos interajam aqui, tá? Qual é a diferença entre consagração e apresentação? Porque eu vejo muita gente dizer assim, eu vou consagrar o meu filho. E outro diz assim, eu vou apresentar o meu filho. O que é apresentar e o que é consagrar? Quem pode participar aí? Quem pode mandar no comentário? Manda aí, irmão. Vai pensando aí, crente. Qual a diferença entre consagrar e apresentar? Porque esse povo aqui, eles eram consagrados, os nazireus. Eles eram consagrados. Jesus não foi consagrado, Jesus foi apresentado. E tem igreja que ainda usa a terminologia consagração das crianças. Vamos lá, vamos explicar. Apresentar é uma coisa, irmão. Consagrar a Deus é outra. Por exemplo, tá aqui esse sonzinho. Amém? Eu vou apresentar a Deus esse sonzinho. Então, eu vou abençoar esse som.
A apresentação, a igreja aí, qual igreja diz a consagrar? Quem aqui diz consagrar? Tem muita igreja que diz consagrar. As irmãs aqui estão na apresentação. Alguém na igreja sua, você já ouviu falar consagrar? Então tá aqui esse som. Quando eu apresento a Deus, eu estou pedindo a bênção de Deus sobre isso. Amém ou não amém? Agora, missionário, o que é apresentar? Agora, o que é consagrar? Quando assim, eu vou consagrar esse rádio ao Senhor. Eu estou dizendo que isso aqui não é mais meu. Isso agora é de Deus. Amém ou não amém? Ou seja, se eu consagrar esse som, eu não posso tocar mais nada do mundo nele. Por quê? Porque eu separei para o Senhor. Se você consagra o microfone da igreja, você não pode usar o microfone para outra coisa. Se você consagrou as cadeiras da tua igreja, você não pode estar tirando as cadeiras para fazer festa. Porque você consagrou. É por isso que você não pode consagrar o seu filho. Porque se você consagrar o seu filho, você tem que dar ele para o pastor criar. Que você consagrou a Deus. Tem uma irmã que uma vez assim, ô missionário, consagra aqui o meu carro. Eu disse, agora, não me dê a chave. Ela fez, missionário, consagre meu carro. Eu digo, me dê a chave. Me dê a chave. Ela fez, oxente. Eu digo, você não quer consagrar? Você quer dar para Deus, quer dar para o profeta, me dê a chave. Ela fez, não. Eu digo, então você quer apresentar o Senhor. Você quer pedir a bênção. Olha aí, a irmã deu um bom exemplo. Samuel foi consagrado, então. Quando chegou o tempo que ele parou de tomar leite do peito, Ana foi lá e entregou ele. Por quê? Quando você consagra, você dá. Quem aqui não sabia essa diferença? Quem aqui não sabia essa diferença? Então, irmão, se você consagrou seu filho, vai lá e dá para o pastor cuidar, porque você entregou para Deus, Deus tem que cuidar. Alguém quer consagrar o carro, irmão? Me deixa, eu consagro o carro, viu? O carro, o apartamento, eu consagro tudo que você me der, eu consagro. Me dê a chave que... Amém ou não amém? Então, o primeiro propósito do jejum é a consagração. Ou seja, é separar-se para Deus. Os irmãos estão pegando, né? Os estudos, os irmãos estão... A Rihanna, ela não sabia da diferença. E agora está sabendo. Por isso que é bom a gente estudar a Bíblia, irmão. Para a gente não falar besteira. Amém ou não amém? Vamos lá. Por que se jejuava, irmão, no Antigo Testamento? Quando você era consagrado ou quando você pecava. Eu pequei. Então eu vou jejuar por causa do meu pecado. Amém ou não amém? Vamos lá para Neemias. Eu vou dizer outra coisa, irmão. Quando o cara, né, ele pecava, irmão, ele tinha que passar 6 horas lendo a Bíblia. E ele tinha que passar 6 horas orando. Ou seja, o jejum deles durava aproximadamente 12 horas. A gente passa 2 horas e já está morrendo de fome. Nunca vi isso na Bíblia. Vamos ver agora. Amém ou não amém? Eles tinham que passar 6 horas, Janaína, lendo a Torá. 6 horas lendo a Torá. Vamos lá para Neemias, capítulo 9. Neemias, capítulo 9. E aí, irmão, você aguenta quantas horas de jejum? 12? Eita, peraí que deu um B.O. aqui. E quando você jejum, você lê a Bíblia? Tem crente que nem a Bíblia lê, né, irmão?
Neemias capítulo 9, versículo 1. Isso aqui é bom, irmão. Anota esses textos aí, para você ter base teórica da palavra. Porque, meu irmão, eu sei falar de jejum. Não importa o que você acha, o que você aprendeu. Importa o que está na Bíblia. Ok? Quando a Bíblia fala, a gente se cala. Esse é o princípio da hermenêutica. Quando a Bíblia fala, as opiniões se calam. Capítulo 9, versículo 1. No 24º dia deste mês, o povo de Israel, vestindo de pano de saco e tendo lançando pó sobre si, reuniu-se para o jejum. Reuniu-se. Ou seja, quando você está em jejum no Antigo Testamento, você tirava, irmão, joia, você tirava colar, você tirava tudo e botava uma roupa de saco. Por quê? Total humilhação. Se reuniam para jejuar. Nunca mais a gente faz isso, né, irmão? Se reunir para jejuar. A gente se reúne para comer uma pizza, fazer um banquete e para jejuar. Por que eu estou fazendo seminário? Porque eu quero que você crie na sua vida uma cultura do jejum. E não um jejum individual, mas um jejum coletivo. Os descendentes de Israel se separaram de todos os estrangeiros. Puseram-se em pé e confessaram, marca aí, confessaram seus pecados e as iniquidades dos seus antepassados. Isso aqui é forte, Eliane. Eliane tá aí, né? Isso aqui é até para sua campanha, na sua família, viu? Quando o povo jejuava, ele pedia perdão até pelos pecados dos antepassados. Eles confessavam. Senhor, meu pai pecou, meu avô pecou. Senhor, me perdoa. Senhor, perdoa meu pecado. Eu quero confessar o meu pecado a ti. Marca esse texto aí, Neemias capítulo 9. Amém ou não amém? Versículo 3. Permanecendo onde eles estavam, leram o pergaminho da Torá durante 6 horas. Como é que está na Bíblia de vocês? 1/4, né? Na Bíblia de vocês está 1/4 de horas, né? Ou seja, o dia tem 24. 6, 12, 18, 24. Ou seja, são 6 horas. 1/4 são 6 horas. Então, irmão, durante 6 horas, eles liam a Bíblia. Primeira pergunta desse seminário, para chocar você. Quantas horas você tem separado para ler a Bíblia? Mas não acabou, não. Eles confessaram, prostaram-se diante de Adonai por outras 6 horas. Ou seja, depois de ler 6 horas de Bíblia, vamos agora passar mais 6 horas de oração. O jejum já está batendo aí 12 horas. E aí, irmão? Estamos fracos ou não estamos fracos? Então, primeiro propósito, consagração. Segundo propósito, confissão de pecado. Amém? Arrependimento. Então, Senhor, eu pequei, quero me arrepender. Primeiro, no Novo Testamento, a doutrina muda. Mas o princípio é o mesmo. Ok? Não é o jejum que vai me perdoar. O que vai me perdoar é o perdão, é o sangue de Jesus. No Novo Testamento. Mas eu posso usar o jejum como um arrependimento. Amém ou não amém? Quem sabia aqui que o jejum também servia para arrependimento de pecado? Ou quem está vendo pela primeira vez esse texto? Quem está entendendo esse texto agora pela primeira vez? Tá pegando, né? Ok. Anota aí para você ler em casa depois. Não vou ler agora não. Amém? Vai ficar no YouTube depois. Vou salvar no YouTube. 1 Samuel 7,6. 1 Samuel 7,6. E Joel, capítulo 2, versículo 12. Ok, a irmã, alguns já pela primeira vez. Agora, você pratica esse jejum do arrependimento? Que tem gente que sabe, ou estava esquecido. Mas tem gente que não pratica ele. Você pratica o jejum do arrependimento?
Vou dar uma dica para as irmãs. As irmãs gostam de usar joia. Faça esse jejum. E quando você fizer esse jejum, você tira as joias. Ok? Tira os pendentes de ouro. Porque aí você vai viver esse princípio aqui, da total humilhação. Porque o que não, isso é mentira, irmã. Só quem perdoa é Jesus, tá? No Novo Testamento a doutrina muda. No Novo Testamento a doutrina muda. Ok? O judeu tem o Yom Kippur, o dia do perdão. E aí eles jejuavam. A gente viu que é 12 horas. 12 horas de jejum. Eles tinham que passar 6 horas lendo a Torá e mais 6 horas orando. No Novo Testamento não é o jejum que perdoa pecado. O que perdoa pecado é o sacrifício de Cristo. Agora, o princípio é o mesmo. Tem gente que ainda não entendeu. É uma confusão, porque a pessoa não quer ler a Bíblia. Diácono, missionário, o que é que no Antigo Testamento serve e que deixou de servir? Irmão, todo o Antigo Testamento é proveitoso. Nada da lei de Deus se risca. Amém ou não amém? O que Jesus fez não foi abolir. Ok? Jesus fez, para você entender a palavra, uma espécie de atualização. Ele não revogou a lei. Ok? Ele ampliou a lei. Ele deu uma nova cara à lei. Então tem coisa que a gente não pratica. Mas a gente absolve o princípio. Amém ou não amém? Ou seja, o jejum não perdoa pecado. Mas a gente absolve o princípio do perdão do Yom Kippur, que era o dia de jejuar. Amém ou não amém? Então, anotou as referências, amém? Neemias capítulo 9. Se você ler esse texto na sua igreja, a pessoa fica com a boca aberta, porque ninguém nunca lê esse texto na igreja, né? Que o judeu ele passava 12 horas em jejum, 6 horas lendo a Bíblia. Hoje, nas nossas igrejas, eu falo igreja geral, né? Primeiro que a gente não dá tempo para a palavra, é no máximo meia hora, 1 hora, né? E é mistério. Amém ou não amém? Terceiro propósito, vamos correr, irmão, vamos correr nesse estudo aqui, ainda tem amanhã, tá? Terceiro propósito, o jejum, servia para luto, ok? Davi colocou 7 dias de luto quando Saul morreu. Anota aí, luto, terceiro propósito. Anota a referência. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 12. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 12. Então, primeiro, consagração. Segundo, arrependimento de pecado. Terceiro, luto. Quarto propósito do jejum no Antigo Testamento. Quando eu queria viajar, eu jejuava. Para quê? Para pedir uma proteção a Deus. E aí, irmão, você jejua para viajar? Você jejua para pedir proteção a Deus? Amém ou amém? Vamos ler os textos, amém? Esdras, capítulo de número 8. Esdras, capítulo de número 8. Minha Bíblia é diferente, porque é a Bíblia judaica, tá? Eita, eu repeti, vou fazer um. Esdras, capítulo 8, versículo 21 até o 23. Bora lá? Esdras, capítulo 8, 21, diz assim. Então, junto ao rio Ava, anunciei um jejum. Para quê? Para nos humilharmos na presença do nosso Deus e lhe pedirmos uma viagem segura para nós, para nossos filhos e para nossos bens. Marca aí Esdras, capítulo 8. Então, quando você for viajar, faça um jejum. Ah, não precisa, irmão. Você quer viver os princípios bíblicos? Então, vamos viver o princípio bíblico. Amém ou não amém? Vou mandar assim, essa Bíblia aqui é a Bíblia judaica. Quem quer consultar o grego para ver as palavrinhas, baixa o dicionário Strong.
Ou compra o dicionário Strong. É melhor comprar. Então, para pedir uma proteção, você jejua. Quem aqui sabia que na Bíblia mandava fazer isso? Para viajar, jejuar. Ou você fazia porque queria fazer? Amém ou não amém? Então é princípio. Vamos ver Esté. Esté capítulo 4. Esté capítulo 4, versículo 16. 4, 16 de Esté. Vamos lá? Olha o que Esté disse para o seu primo. Vá, reúna todos os judeus que encontrar em Suzã e faça-os jejuar por mim, sem comer e sem beber por 3 dias completos. Amém ou não amém? Também eu e as meninas que me servem jejuaremos do mesmo modo. Então irei ao rei, o que é contra a lei, e se eu perecer, pereci. Então, Esté pediu um jejum de 3 dias, jejum total. Alguém aqui já conseguiu passar 3 dias de jejum? O jejum total, sem água, 3 dias, é possível humanamente fazer. É perigoso. É possível. Eu já fiz 3 dias de jejum, mas eu fiz só com frutas. Eu conheci uns vasos de Alagoas, fui lá pregar num congresso. E aí eu fiquei na casa de uma irmã Cris. E ela me ensinou um jejum que ela fazia de 3 dias, né? Que eles denominavam o jejum de Esté. Aí eu inventei de fazer. Eu gostei de fazer, é bom, né? Eu não recomendo, porque é perigoso para a saúde. Mas a pessoa jovem, nova, né? Aí eu dizia, eu vou experimentar. E aí eu fiz 3 dias. 3 dias de jejum. Eu só comi fruta. Só fruta, só fruta, só fruta. Eu vi o feijão, eu vi aquela carne, eu dizia, Jesus, vem cá. Eu dizia, não, mas eu vou concluir 3 dias. E eu fiz 3 dias, irmão. Então bora lá, bora recapitular. Para ver se os irmãos vão pegando, tá bom? Primeiro, jejum no Antigo Testamento, a expressão do jejum, a gente viu que é o Yom Kippur. Era o dia consagrado ao Senhor, ok? Era o 10º dia do mês de Tisri, no calendário judaico, mês Tisri. Se você trazer para o calendário ocidental, era setembro para outubro, ok? Porque era o mês de outono lá, e aí o povo, quem pescava, né, aproveitava para, como era outono, ficava todo mundo reunido. E era num sábado, então tinha que ter o Yom Kippur, tinha que ter a reunião. E segundo Neemias, eles passavam 12 horas. 6 horas lendo a Torá e mais 6 horas orando. Ok? Falando com Deus. O primeiro propósito do jejum no Antigo Testamento era a consagração. O voto do Nazireu. Ele tinha que se abster de alguns elementos, principalmente da uva. Ok? Ele era consagrado a Deus. E a gente viu aqui o que é consagração, o que é apresentação. Apresentar é uma coisa, consagrar a Deus é outra. Ok? Então os irmãos comecem agora a me dar os carros para apresentar, né? Me dê a chave do... Então, segundo, arrependimento de pecado. Quando eu pecava, então eu queria me arrepender, eu me vestia de saco e ia jejuar. Amém ou não amém? O luto também tinha o jejum. E o quarto propósito era a proteção. A proteção. Vou fazer uma viagem, Deus vai comigo. Vou resolver algo, Deus vai comigo. Então eu vou jejuar. Só que aqui agora,
já está na hora de terminar essa primeira parte. E amanhã a gente entra nos evangelhos. O que é que o Novo Testamento fala sobre o jejum? E é muito interessante porque a prática continua. Ok? Não há uma ênfase a jejuar no Novo Testamento. Mas há o registro da prática. E a gente percebe que o jejum não é opcional. Jesus nos diz assim, se vocês quiserem jejuar, Jesus fala assim, quando jejuares, ou seja, o jejum é uma prática diária do cristianismo. Mas bora lá. Primeira coisa, jejum não convence Deus de nada. Vou repetir, irmão. Se quiser anotar, para você pegar, jejum não convence Deus de nada. Jejum não é uma moeda de troca. Tem crente que diz assim, Aliene. Eu vou jejuar e eu quero ver. E quando eu jejuo, eu vejo. E Deus não é obrigado a nada. Vamos ler um texto na Bíblia para a gente pegar? Isso aqui é forte, irmão. Você lembra de Davi? A Bíblia diz, Claudinha, que Davi pecou com a mulher de Urias e teve um filho. E o que foi que ele fez? Vou jejuar para Deus dar vida à criança. Eu quero dizer um negócio para os irmãos. Jejum não serve para financiar pecado. Não, eu não posso falar muita coisa aqui, porque vai ficar gravado, depois dá um burunçu com meu nome aí. Bora embora. 2 Samuel, capítulo 12. Vamos meditar nesse texto. Versículo 16 até o 23. 2 Samuel, capítulo 12. Isso aqui é forte, irmão. Tem gente, Janaína, que quer, sabe, obrigar Deus a fazer alguma coisa. Ou que ele quer jejuar para ver se Deus... Bora ler a partir do versículo 15. 2 Samuel, capítulo 12, versículo 15. Vamos meditar bem devagarzinho. Minha Bíblia é diferente, que é judaica, mas aí vai estar o mesmo sentido. Bora lá, versículo 15. Então o profeta Natan, eu sei, irmão, que você já leu esse texto, mas você agora vai compreender de outra forma. Natan retornou à sua casa. O Senhor feriu a criança que a esposa de Urias tinha dado a Davi. E ela ficou muito doente. Porque, irmão, pecado para Deus não importa se é criança, se é... Versículo 16. Olha o bonitinho do Davi. Olha o cínico. Davi orou a Deus a favor da criança. Ok, orar, meu irmão. Está doente? Vamos orar. Davi jejuou. Ou seja, não basta orar. Também tem que jejuar. É outro propósito. Jejum no Antigo Testamento também se fazia pela cura. Está doente, faz um jejum para ser curado. Ele orou e jejuou. Olha o que Davi fez. Veio e ficou toda a noite deitado no chão. Para Deus ter pena dele, né, irmão? 17. Os oficiais do palácio levantaram-se e aproximaram dele, tentando levantar do chão, mas ele se recusou. Não comeu a comida com eles. Veio, Davi passou 7 dias jejuando pela criança. Tá aqui é forte, irmão. Posso falar um negócio aqui? Vai doer, mas posso falar? Para de jejuar por aquilo que Deus já deu a sentença. Versículo 18. No 7º dia, a criança morreu.
Eita, como é bom a gente ler a palavra. No 7º dia, a criança morreu. Pula para o versículo 22. Ele respondeu: enquanto a criança estava viva, eu jejuei e lamentei, porque eu pensava, olha o que Davi pensava. Talvez Adonai mostre sua graça a mim e deixe que a criança viva. Agora, porém, que ela está morta, eu não preciso mais jejuar. Ou seja, ele passou 7 dias em jejum, consagração, sem comer, sem nada, mas Deus não foi obrigado a dar vida à criança. Então, você que está criando a cultura do jejum, a primeira coisa que você tem que entender é que Deus não é obrigado a atender o teu jejum. Nem jejum convence Deus de nada. Então você que está achando que porque está jejuando, vai, né? Eu vou... Não, não adianta. Não convence Deus. Não convence. Tá pegando, Janaína? Irmã Janaína, lá nos Estados Unidos, viu, irmão? Olha, tem gente aqui hoje, dos Estados Unidos. Tem minha amiga da Argentina, minha amiga de Argentina. Muito gusto. Elizabeth está aí. Ou seja, jejum não é barganha. Jejum não é barganha. Outra chave bíblica aqui. Olha aí, meu amigo da Argentina. Saludos. Outra chave bíblica. Jejum, irmão, não muda Deus. Jejum muda você. Não, pega isso aí. Jejum não muda Deus. Jejum muda você. Ô missionário, o ímpio pode jejuar? No Antigo Testamento jejuou. Vamos provar que o jejum não muda Deus, mas muda você? Jonas. Jonas capítulo 3. Tem gente que nunca leu tanto versículo que nem hoje, né, irmão? Vamos lá, vamos lá. Jonas capítulo 3. E veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas. Te levanta, vai a Nínive, aquela grande cidade, e proclama contra ela a mensagem que eu te direi. Deixa eu só abrir aqui na outra Bíblia. Que é aqui na outra Bíblia, mas é diferente, tá? Que eu te direi. Assim, Jonas partiu e foi a Nínive, como o Senhor tinha dito. Nínive era uma cidade tão grande que para atravessá-la era necessário 3 dias. Jonas deu início à travessia da cidade e findou o primeiro dia anunciando: Nínive será arruinada em 40 dias. Marque isso aí, irmão, marque isso aí. Ou seja, havia, Eliane, uma sentença sobre Nínive de destruição. Marca aí. Amém ou não amém? E o povo de Nínive creu em Deus. Olha o que eles fizeram. Não era crente não, irmão. Estabeleceram um jejum. Anota aí, marca, circula esse jejum. Ô, irmão Ronald, de ímpio fazendo jejum é.
Arrependimento. Aí o que eles fizeram? Vestiram-se de pano de saco, do maior ao menor, até as crianças vai no bolo. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto, vestiu o pano de saco, se sentou sobre a cinza e disse: por decreto do rei aos nobres, nenhuma pessoa, nenhum animal, nem boi, nem ovelha deverá pôr nada na boca. Isso aqui é forte, irmão. Até os animais estão no bolo para jejuar. Amém ou não amém? Versículo 10. Ó. Quando Deus viu que os atos deles demonstravam que se haviam voltado de seus caminhos maus, Deus se compadeceu e trouxe sobre eles, e não trouxe sobre eles, a punição com a qual ameaçou. Ou seja, o jejum não convenceu Deus de revogar a sentença sobre Nínive. Mas o jejum mudou os próprios ninivitas. E eu vou ter um negócio forte aqui. E quando o jejum me muda, todas as sentenças no mundo espiritual contra mim são revogadas. Isso aqui já era você estar dando glória, irmão. Você pegar esse negócio. O jejum dos ninivitas não convenceu Deus de mudar a sentença. Mas o jejum dos ninivitas mudou os ninivitas. E quando o jejum me muda, todas as sentenças no mundo espiritual são revogadas. Você crê que Deus vai revogar a sentença contra a tua casa? Começa a jejuar, irmão. Deus vai revogar a sentença. Não é por causa do jejum, não. É porque Deus vai mudar alguém através de jejum. Amém ou não amém? Irmão, não estou crendo ainda que jejum revoga a sentença. Posso te provar mais um versículo para a gente encerrar hoje? O Antigo Testamento, a gente já viu muito texto. Vamos lá. Vamos lá. 1 Reis, capítulo 21. Eu vou te provar na Bíblia agora que o jejum, ele pode retardar uma sentença no mundo espiritual. Quem sabia disso aqui? Diga aí. Primeiro, o jejum revoga e o jejum retarda. 1 Reis, capítulo 21. Eu não sei se você já viu Deus usando alguém. Eu ouvia muito. Hoje mais não, mas eu ouvia muito. E às vezes os vasos diziam assim, né? Mulher, por causa de ti, alguém me desceu. Né? Porque tu pede misericórdia. Fulano ainda não morreu, não sei o quê. Isso aqui é verdade, irmão. Isso aqui é verdade. E o jejum retarda. 21, versículo 27. Vamos começar o 25, 25, 25. Verdadeiramente, não existiu ninguém como Acabe, pressionado por sua esposa Jezabel. Vendeu-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Seu modo de agir, segundo os ídolos, foi abominável. O cara foi um dos piores reis de Israel. A não ser o pior.
Fez tudo quanto tinha feito, o qual os amonitas tinham feito, o qual Adonai havia expulsado da presença do povo de Israel. Ou seja, Acabe não prestava. Deus estava de olho para matar Acabe. Deus queria pegar Acabe. Já havia uma profecia para Acabe morrer. Aí olha o que o bichinho vai fazer. Ao ouvir estas palavras, Acabe rasgou suas roupas, vestiu-se com pano de saco e fez o que, irmão? E jejuou. Marca esse versículo. E jejuou. Passou a dormir em pano de saco e agir com humildade. Percebe que não é o jejum que muda Deus, o jejum muda você. Acabe não prestava, mas quando começou a jejuar, a Bíblia diz que ele começou a dormir em pano de saco e começou a ser humilde. Irmão, o que eu faço para acabar com a minha prepotência, com o meu orgulho? Começa a jejuar, irmão, para quebrar com esse eu. Quando eu vejo alguém assim muito eu digo que está faltando jejum ali. Ali não está jejuando. Versículo 28, olha o mistério agora. Ele estava jejuando, se humilhou. Já mudou alguma coisa. Então, a palavra de Adonai veio a Elias. Aí olha o que Deus falou. Estás vendo como Acabe tem se humilhado diante de mim? Ó Deus retardando a sentença. Uma vez que ele se humilhou, eu não farei mal a ele durante toda a sua vida. Tava achando que era heresia, né, irmão? Aí é o que Deus diz. Mas durante a vida dos seus filhos, trarei o mal sobre a sua casa. Ou seja, através do jejum que Acabe fez, o juízo de Deus foi retardado. Por que você acha que Deus ainda não derramou a ira dele sobre a terra? Porque há algo espiritual. Então, em Davi não é moeda de troca. Em Nínive, ele revoga a sentença. Vocês iam morrer, eu ia destruir. Mas como jejuou, se humilhou, acabou. Com Acabe, ele disse, Acabe, porque tu se humilhou? Porque tu jejuou? Eu vou te pegar agora não. Mas vou pegar teus filhos. Tá pegando, irmão. Então, esse é um panorama, uma visão ampla do Antigo Testamento. E alguns princípios do Antigo Testamento que a gente tem que pegar hoje. Vamos recapitular agora para os irmãos, tá? Primeiro princípio. Jejum não é uma forma de convencer Deus a nos abençoar. Deus não vai te abençoar porque você jejua. Amém ou não amém? Segundo, não podemos crer no jejum. Porque não é o jejum que traz algum benefício espiritual.
É a tua fé. Amanhã a gente vai entender que o jejum, na verdade, libera a fé. Por quê? O jejum libera a fé porque mortifica a carne. É por isso que quando os discípulos foram expulsar o demônio e não saiu, Jesus falou, filho, sair não é questão de sair, tem que ter jejum e oração. Ou seja, vocês estão sem fé. Primeiro vocês têm que jejuar. Para quê? Mortificar a carne e liberar a fé. Os discípulos andavam com Jesus, mas eram um pouco incrédulos. Amanhã a gente vai ver aqui que terceira coisa, irmão. Jejum não prova espiritualidade de ninguém. Como assim, missionário? Os fariseus jejuavam toda segunda e quinta. Era praxe. Segunda e quinta, os fariseus jejuavam. E ainda reclamaram com Jesus, porque Jesus andava comendo. Oxente, teus discípulos só fazem comer? Aí Jesus dá uma resposta bem dada aí. Mas já vê isso. Tem uma pergunta aí. Bora para as perguntas, irmão. Toda vez, então, que aparece que alguém se veste de pano de saco, a humilhação está se referindo a jejum? Na maioria das vezes, sim. Porque quando você se humilha, então, sempre no texto vai dizer que a pessoa parou de comer, parou de beber, ok? Então, quando ela se veste de saco ali, ela vai criar uma total dependência a Deus. Ela vai se humilhar para ver se Deus tem alguma misericórdia dela. Então, geralmente, é quando está jejuando. Ok? Como lá no Yom Kippur, como lá em Neemias 9. Ok? Vai jejuar, já era praxe. Bota o pano de saco. Que significa humilhação. Vai pro pó. Por quê? Eu não posso chegar diante de Deus. Eu tenho que chegar diante de Deus me esvaziando. Amém ou não amém? Mais alguma pergunta aí? Então, amanhã a gente vai entender o que é o jejum normal, o que é o jejum total, o que é o jejum parcial. Tem 3 tipos de jejum na Bíblia. O total, o normal e o parcial. Eu posso beber água jejuando? Depende. Depende. Outra coisa, você tem que ter cuidado até depois que terminar o jejum. O que é que você vai comer? Então, amanhã a gente tem muito código para liberar. Alguma pergunta, alguma dúvida, vai ficar disponível lá no YouTube, esse seminário. Daqui para a semana que vem eu vou botar lá. E aí os irmãos ficam ligados na terra. Alguma pergunta? Vamos tirar um print, irmão. Você pode tirar um print dessa live agora. Ou então você tira o print da sua anotação. Você anotou alguma coisa? Tira o print da anotação, posta nos teus stories, marca lá que eu vou repostar. Irmão, vamos criar uma cultura do jejum. Vamos criar uma cultura de estudar a palavra. Amém ou não amém? A irmã fez uma pergunta. Ó. Irmão, antes de jejuar, tem que orar primeiro? É o texto que a gente leu lá em Neemias 9. Escuta essa irmã Givanilde. Neemias 9, eles iam jejuar. Então o que é que eles faziam? Eles passavam 6 horas lendo a Torá e mais 6 horas fazendo orações. Isso leva-nos a entender que jejuar implica em estar em comunhão com Deus. Então, eu tenho que jejuar e, ao mesmo tempo, eu tenho que estar em espírito. Ok? Então, se eu estou jejuando, eu tenho que estar orando. Eu tenho que estar louvando. Eu tenho que estar em espírito. Irmão, eu trabalho. Entenda a lógica do Novo Testamento. No Antigo Testamento, eu tinha que deixar tudo e ir. No Novo Testamento, não. Por quê? No Antigo Testamento, a adoração
era limitada a um templo. No Novo Testamento, a adoração é feita em espírito. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: orai sem cessar. Significa que eu vou parar minha vida para orar? Não. Significa que enquanto eu estou fazendo, eu estou orando. Aonde? No espírito. A irmã está perguntando: qual a diferença entre jejum e consagração? Não é essa a diferença. A diferença é apresentação e consagração. Ok? A diferença foi essa. Por quê? Porque jejuar já é se consagrar. O que é consagração? Separar-se a Deus. Então você vai ali se separar a Deus através de um jejum. Ok? O judeu separava 12 horas. Então, o próprio jejum, Valéria, é uma consagração. Agora, existe a diferença da apresentação de criança para a consagração de criança. Eu não posso consagrar uma criança. Se eu consagrar uma criança, eu tenho que dar ele para o pastor cuidar dela. Porque eu estou separando ela para Deus. Lembra de Samuel? Então, o que acontece é, eu apresento a criança. Ou seja, o que é apresentar? É pedir a Deus a bênção sobre aquilo. Aí eu contei mais cedo. Uma vez a irmã veio assim: ô Vaso, consagra meu carro. Eu digo: agora, irmã, me dê a chave. Me dê a chave. Ô, Glória, Deus disse que ia me dar um carro. Comecei a brigar com ela. Ela veio: não, vai para orar. Eu digo: você quer apresentar. Porque se for para consagrar, dê para a igreja. Tem uma pergunta aqui. Pode mandar nas perguntas, irmão. Conheço pessoas que, se tiver de jejum, por exemplo, por 3 dias, essas pessoas entregam o jejum todos os dias. Eu entrego somente no último dia. E elas dizem que eu estou errada. Não estou errada. Nem você está errada, nem elas estão erradas. Ok? Você entrega no último dia, então o seu jejum é o jejum total. Elas fazem 3 dias, mas intercalado é o jejum parcial. Amanhã a gente vai entender esses conceitos. Entendeu, Janaína? E crente tem disso, né, irmão? Dizer que o jejum do outro está errado. Para, irmão, de dizer isso. Porque tem vários tipos de jejum. Uma vez eu estava na consagração, aí eu fui beber água. Minha gente, quando eu voltei da salinha da água, a irmã olhou para mim assustada. Eu falei assim: eu disse: o que foi, minha gente? Aconteceu alguma coisa? Vaso, tu quebrou o jejum, bebesse água. Eu disse: vocês estão precisando ir para a escola dominical e estão precisando ir para o culto de doutrina. Amém, amém? Porque jejum, a água não quebra jejum. Dependendo do propósito que você está fazendo. Amém, amém? Mais alguma pergunta? Minhas alunas aí do Rediscipular, manda aí. Meus alunos do Rediscipular, amanhã vai sair a nota, ok? Da tarefa de vocês, para ver quem vai ganhar a apostila da Catótera. Tô aqui com a apostila da Catótera, tá, irmão? Essa apostila aqui da Catótera é a melhor apostila que eu já fiz na minha vida. Eu tô estudando a Catótera, irmão, desde 2019, só você ter ideia. Então, amanhã, alguém vai ganhar essa apostila aqui, tá? Eu acho que vai ser uma irmã. Se alguém não responder, porque teve uma pessoa que tirou 11. A prova valia 10, a irmã tirou 11. Né? Vamos ver. Deixa eu apresentar aqui para vocês, tá? Ó, isso aqui é para quem não tá no Rediscipular. Sumário, o sumário da apostila, a nossa apostila. Foi 5 horas de aula, irmão, pra te dizer.
Primeira, o Sheol, na revelação patriarcal. A localização geográfica do Sheol. Segundo, o Hades. 2.1, o Hades na mitologia grega. Porque se você quer entender o Novo Testamento e não entende a cultura grega, irmão, não adianta. Porque, primeiro, o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, o grego popular. O pastor está pensando, o jejum intermitente. Amanhã a gente vai pegar todos esses jejuns. Vem? Amanhã vamos pegar todos esses jejuns. Terceiro, regiões inferiores. 3.1 é o sumário. Você pegar os assuntos que você nunca viu. Inferno. 3.2, a segunda morte. Quarto, Tártaro. Tem crente que nunca ouviu falar do Tártaro. Se você pegar o dicionário grego Strong, procurar a palavra inferno, existem 3 palavras em grego para inferno. Hades, Geena e Tártaro. Então, o que é o Tártaro? Vamos entender. 4.1, o chefe do abismo. Ok? A Bíblia diz que o abismo, o Tártaro, ele tem um chefe. Ok? Quinto, paraíso. Onde é o paraíso? Depois da morte. E a gente comenta as discussões teológicas. O quinto, o que é a Geena? 6.1, é possível a Geena ser para cristãos? 6.2, o lugar do diabo é no inferno? Tem gente que acha que o lugar do diabo é no inferno, está errado. O lugar do diabo é no fogo eterno. O inferno que a gente conhece, Hades, é temporário. O verdadeiro inferno é o lago de fogo. Então, o lugar do diabo não é o Hades, é o lago de fogo. E a Bíblia diz, o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, não é o Hades, é o lago de fogo. É muito grande a apostila, é 9 tópicos. 6.3, a Geena possui uma localização? 7, as almas, é uma discussão braba essa daqui. As almas podem voltar do mundo dos mortos? E aí tem algumas imagens aqui, só estou apresentando a apostila, para dar um desejo de você vir para o Rediscipular. Tá aqui um gráficozinho, tá? Para você entender o mundo dos mortos. Tá aqui a catótera. Se você pesquisar na internet catótera, vai aparecer essa imagem aqui, que eu criei essa imagem, tá? Tá lá o meu nome, Ronald Felipe. Então, vai ser bom. Tem também, deixa eu mostrar, tem que vender o peixe. Tem também, irmão, a gente falando um pouco da mitologia grega, ok? Hades, que para nós é o inferno, na verdade, na cultura grega, era um deus, o deus, né, do Olímpio. Ok? Então, minha formação em história já me ajuda nisso. Então, era o deus grego. Então, a gente tem que entender por que é que o deus grego, da mitologia grega, está aparecendo no Novo Testamento. Até onde a cultura helenística está alcançando o Evangelho. Amém ou não amém? Então, está aqui, ó, a divisão grega do mundo dos mortos. Aqui é o Tártaro, segundo a mitologia. Aqui é os campos asfódalos, ok? Que era a região para onde ia aquelas pessoas que eram injustas, mas que eram uns pecados leves. O Tártaro, irmão, na verdade, para o grego, era um lugar onde iam os piores crimes, mas era específico para os deuses titãs. Amém ou não amém? Então, na apostila você vai entender tudo isso. E tem também na mitologia grega, ok? Os campos elíseos. O que são os campos elíseos na mitologia grega? É o paraíso, que a Bíblia chama, ok? Lá em Lucas capítulo 16. Tem o paraíso, o abismo e o Hades. Então, a apostila é muito boa, ok?
Então vamos encerrar hoje, tá bom? Então amanhã vamos fazer um panorama sobre o Novo Testamento. Você sabia que para poder ungir obreiro tem que jejuar? Para ungir obreiro tem que jejuar. Para enviar missionário tem que jejuar. O negócio amanhã vai ser pesado, irmão. Amém? Deus abençoe. Tira o print aí, irmão. Você posta, me marca, ok? Pega a tua anotação, tira uma foto da anotação, me marca lá no Instagram. Amém ou não amém? Vamos embora. Amém? Espera aí. Amém. Deus abençoe a todos. Tá bom? Uma boa noite. Até amanhã, 10 horas. Chega cedo pra gente ter tempo. Porque se você chegar tarde, não dá pra gente falar tudo. Porque eu só queria fazer 1 hora. Já estou aqui há mais de 1h30. Então, Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Criando uma cultura de jejum. E amanhã, 9 horas da manhã, consagração aqui na live. Irmão, a gente está desde quarta-feira aqui jejuando. Como é que eu vou falar de jejum se eu não jejuo? Alguma coisa está errada. Então, primeiro a gente está jejuando pela manhã, consagração. Aí de noite a gente vem estudar. Amém ou não amém? Então, 9 horas, não me deixe sozinho, tá bom? Vamos encerrar amanhã. Amanhã é o grande encerramento dessa consagração, tá bom? Deus abençoe a igreja. Tchau, gente. Boa noite.